Oi. Oi. Ali está muito longe para mim. Muito perto, não, senhor? Não, tá bom. Tá ótimo. Ok. Só ver o áudio aí, se tá tudo ok. E aí, cadê o teu... Será? Beleza aí, galera? Tranquilo? Vamos dar mais um tempinho aí pra moçada. Show? Olá, pessoal, tranquilo? Boa noite, boa noite. Já que hoje o ambiente eu tô aqui tá sossegado, vou tirar a máscara, né? Tá certo? Que a gente possa visualizar aí melhor, tá bom? Vou ficar sempre dando uma olhadinha aqui para baixo por causa da tela do nosso chat. Tá só mais um tempinho aí enquanto a galera entra, a galera lá do grupo, tá certo? Pra gente começar a nossa aula, nossa revisãozinha aí do material da Universidade Estadual do Ceará. Beleza? Então eu, professor Jorge Wilton, vamos já começar para valer a resolução aí do nosso material. Tá? Você que está acompanhando aí pelo chat, já tem o material, vai lá no nosso canalzinho do Telegram que o material tá lá, ok? Luísa, boa noite. Larissa, grande Diego, Lara, boa noite. Pode ir chegando aí, viu, galera? A gente começar a nossa aulinha de hoje. O material já está disponibilizado para vocês lá no nosso canal, certo? E vamos dar início. Joia? Bom, física, os assuntos mais recorrentes, certo? Então, na geografia física, nós temos o seguinte. Temos aqui o seguinte, vamos nós, beleza? Então, fica ligado aí, hein? Agora, ok. Ana Maria, dá sim, já que inclusive já reenviei, tá? Vou enviar novamente aqui, tá?
Enviando agora. Ok. Então vamos nós. A primeira questão, nós temos a seguinte situação. Parte da geografia física, valeu, meu irmão, um abraço. Parte da geografia física, né? E aí temos, ó, você vê aí que a hidrografia, com a parte dos canais fluviais, drenagem, ela junto com a climatologia, são os dois assuntos na parte da geografia física. Veja bem, esse gráfico inicial aí refere-se à parte da geografia física, tá bom? Nós vamos tratar da hidrologia, da climatologia, da biogeografia, são os dois mais recorrentes. Depois você tem agentes externos, questões que envolvem temperismo, movimentos de massa, e a parte de pedologia. São os assuntos que são os mais recorrentes, beleza? Então vamos lá, ó. Nessa primeira questão sobre climatologia, nós temos o seguinte: a delimitação dos domínios climáticos é um dos principais desafios para a classificação climática. Seria cômoda a adoção de valores numéricos com espaçamentos constantes, como nos mapas de isotermas e isoietas. Vamos lá? A gente fala aqui de isotermas e isoietas. Climatologia, noções básicas em clima do Brasil. E aí você tem o seguinte: considerando o excerto, analise as afirmações que tratam sobre os grandes domínios climáticos do planeta. Ok? Então, nós temos o seguinte: primeiro item, nós vamos ter ele afirmando assim: o mecanismo de variação espacial da temperatura faz com que a distribuição dos tipos de clima no planeta não obedeça rigorosamente à posição latitudinal. Tá certo? Segundo item, as mudanças mais profundas da paisagem não ocorrem em virtude da variação dos valores médios, mas sim da definição do comportamento dos grandes controles climáticos. E o 3, o domínio climático equatorial úmido corresponde à área de atuação da ZCIT e encontra-se compreendido entre os climas de altitudes médias. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí também, para lembrar vocês, o que é a ZCIT. Tá certo? Bom, no primeiro item, nós vamos lembrar vocês que o clima, ele vai depender dos chamados fatores climáticos, certo? Então, quando nós falamos de clima, nós vamos falar, por exemplo, dos fatores climáticos e nós vamos falar dos elementos climáticos. E aí já lembra vocês para diversos assuntos. Quais são esses fatores climáticos? Latitude é um, altitude é outro, maritimidade e continentalidade. Certo? Beleza? Quando nós falamos dos elementos, nós vamos ter, por exemplo, a pluviosidade, a temperatura, a umidade, ok? E aí, pessoal, aproveito aqui para lembrar das famosas zonas de iluminação. GG? Joinha, joinha? Ok? O que é que nós vamos encontrar? Encontramos o seguinte, certo? Você vai ter aqui, com relação ao clima, nós temos os seguintes fatores. Gabriel, tem azul? Tem? Por favor. Nós encontramos aqui, ó, os seguintes fatores. Então, nós temos aqui o clima. Aí você vai ter, ó,
fatores climáticos e nós temos elementos climáticos. Beleza? Esses fatores, eles vão sim conseguir alterar a estrutura de elementos. A latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, certo? Eu lembro aí que na aula de sábado, por exemplo, nós tínhamos uma aluna, não lembro agora o nome dela, não sei se era Sara, que era lá de Itapipoca, do estado do Ceará, certo? Se tiver aí, por favor, entre em contato aí com o chat, certo? Ô, Rafael, que massa, cara, passou na Federal, na UES, show, parabéns, brother, massa. Mas olha só, tinha uma aluna que era de Itapipoca, no Ceará, nós temos a regiãozinha de Itapipoca, nós temos algumas áreas em que pega tanto praia como sertão e ainda áreas de serra, certo? E aí você tem a chamada continentalidade, a maritimidade, a altitude. No estado do Ceará, por exemplo, nós temos as áreas de serras, dos maciços residuais, que são os chamados enclaves úmidos no meio do sertão. Se você for postar uma foto sua no período do carnaval na cidade de Guaramiranga e disser que é no Ceará, muita gente do restante do Brasil não vai acreditar que aquela característica de paisagem física, ela fica no Ceará. Mas aí qual é a questão? O fator altitude. Tá certo? Nós sabemos que à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. A tendência é que todos os outros aspectos físicos sofram alterações, a vegetação, estrutura de solo e etc. Princípio da interação ou conexidade na geografia. Quando nós falamos da latitude, por exemplo, nós falamos das famosas zonas de iluminação. A partir da linha do Equador, nós temos aqui 0 grau, você tem 23 graus norte, o trópico de quê, pessoal? Capricâncer trópico de Câncer. Fala Capricâncer para não errar, né? 23 graus sul, trópico de Capricórnio. E você tem 66 graus norte, círculo polar ártico. 66 graus sul, círculo polar antártico. Tá certo? Deixa eu ver como é que tá aqui a imagem desse pincel azul. Tá fraco. Tá fraco. Então, vamos ter o seguinte. Só um instante. Pegar os pincéis lá. Beleza? Então aqui você tem o seguinte, só para a gente pegar uns pincéis aí, filé pra gente, tá bom? Você tem as zonas de iluminação. Essa zona aqui é a zona intertropical. Aqui você vai encontrar a zona equatorial. Aqui você vai encontrar de 23 graus a 66, tanto norte como a sul, você vai encontrar a zona temperada. Temperada norte e a zona temperada sul. E aqui você vai encontrar a zona polar ou glacial. Polar ou glacial ártica e a zona polar ou glacial antártica. Beleza? Então você tem essas zonas aí. A latitude, a altitude, a maritimidade e a continentalidade, elas vão modificar o que nós chamamos de elementos climáticos, aqueles que nós percebemos. Se está chovendo muito ou pouco, você percebe. Pode chover muito ou pouco de acordo com uma zona que esteja mais próxima ao mar ou outra que esteja mais dentro do continente. A temperatura também será diferente, a umidade também será diferente. Se você vai no primeiro semestre para a zona do sertão cearense, você vê que tem maior umidade, maior pluviosidade, tendo em vista da estação chuvosa. Mas se você for para o segundo semestre, você já começa a perceber essa diferença. Tá certo? A pele começa a ficar mais ressecada. Como se diz no Ceará, os beiços também resseca, né? Os lábios também vão ressecar. Tá ok? Beleza? Isso porque a continentalidade e a maritimidade, elas vão influenciar. Está em Fortaleza, o efeito da maritimidade. Se você está em Sobral, Boa Viagem, Crateús, Tauá, na zona mais interiorana, o efeito maior é da continentalidade. E altera a pluviosidade, temperatura, umidade, dentre outros. Tá certo? Beleza?
Então já dá para a gente responder aí, sim, essa questão, né? Então, vamos lá. Sim, e a questão também fala da famosa ZCIT. A ZCIT é a zona de convergência intertropical. A ZCIT, pessoal, né? Ele tem aí o item 3. Ele é conhecido o principal sistema meteorológico, tá? Para poder promover essa estrutura de chuvas na região norte e nordeste do Brasil. Quando nós atingimos o solstício de verão, onde você tem a inclinação, certo? Quando nós temos o processo de inclinação no solstício, e aí o hemisfério sul recebe essa maior luminosidade, solstício, então você vai ter os raios solares incidindo em maior proporção aqui dessa área. Aí o que é que nós temos? Você começa a ter uma banda de nuvens que tende a sair. Deixa eu desenhar aqui o Brasil, para poder a gente falar melhor das ZCIT. Olha só, tá? Então nós temos aqui a linha do Equador, aqui você tem a região Nordeste, aqui você tem a região Norte. Nós temos um tipo de vento, os famosos ventos alísios, os alísios do Nordeste e os alísios do Sudeste. Professor, o que são esses ventos alísios? São os ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Então você tem os alísios do Nordeste e você tem os alísios do Sudeste, que vão ajudar nesse processo de formação da zona de convergência intertropical, tá certo? Essa zona de convergência intertropical, como eu citei, é o sistema meteorológico mais importante na determinação da questão da abundância ou da deficiência de chuvas aqui nas regiões norte e nordeste do país. O que é que nós vamos ter? Essa ZCIT, ela vai promover a estabilização de nuvens que possam estar localizadas aqui nessa região, tá certo? Na faixa equatorial. Então, esse sistema ele tende a jogar essa formação de nuvens para as áreas norte e nordeste, principalmente quando nós atingimos aí o processo do solstício, tá? Devido à confluência dos ventos alísios. Os alísios do Nordeste e os alísios do Sudeste. A famosa célula de Hadley. GG? Joinha, joinha. Ok? Agora sim, nós temos ferramentas, né? Agora eu estou numa tarde de pincéis. Beleza? Ok? Então, a opção aí que nós temos para essa questão. O primeiro item, mecanismo de variação espacial de temperatura, né? Com a distribuição dos climas. Não obedeça rigorosamente à posição latitudinal. Não obedece só à posição latitudinal. Vai obedecer todos os fatores climáticos. O 2. A mudança mais profunda na paisagem não ocorre em virtude da variação dos valores médios, mas sim na medição do comportamento dos grandes controles climáticos. Show! E o 3. O domínio climático equatorial único corresponde à área de atuação das ZCIT e encontra-se compreendido entre os climas das altitudes médias. Pessoal, se eu dissesse latitudes e baixas, aí nós poderíamos analisar bem essa questão. Portanto, você vai ter somente o item 1 e 2 como verdadeira, a opção correta aí, letra C. Tá joia? Vamos para a nossa segunda questão. Bom, vou sair aqui para poder a galera que gosta de fazer o print, certo? Printzinho aí. Vamos lá, vou apagar, hein? Quando nós falamos aí, a segunda questão, ela diz o seguinte: considerando as tipologias macroclimáticas do Brasil, é correto afirmar que o clima que predomina na porção norte do Brasil, compreendendo os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá e parte do Mato Grosso e Tocantins, e que é controlado por sistemas atmosféricos massa equatorial continental e atlântica, e pela zona de convergência intertropical, é o clima. Ora, pessoal, qual é o clima que está presente na região norte do Brasil?
Esse clima que está presente na região norte do Brasil. Falando em região norte do Brasil, um abraço especial ao meu amigo Urias, da Rede Cuca de Ensino, tá certo? Forte abraço. Então, nós temos aí o clima tropical litorâneo está presente na faixa litorânea, o clima equatorial na região norte, o clima tropical semiárido na região nordeste, o clima tropical continental na parte central. Então, se você pegar um processo aqui da regionalização climática do Brasil, deixa eu aproveitar aqui esse mapinha. E vamos ter o seguinte, ó. Essa será a classificação climática mais usual para o Brasil. Tá? Essa daqui, a mais usual para o Brasil. Esse clima aqui, seria o clima equatorial, que é o que descreve aí. Esse clima, 2, pegando aqui a maior parte do Nordeste, o tropical semiárido. Lembre-se que o Nordeste tem uma divisão climática, tá, bem diversificada. E aí, você tem o clima tropical continental, o clima tropical de altitude, o clima subtropical e o clima tropical litorâneo. Nós temos aqui, tá? Alguns autores podem não classificar o 4 tropical de altitude, deixa tudo subtropical, tá certo? Equatorial, tropical semiárido, tropical continental, tropical de altitude, subtropical, tropical litorâneo. Moro num país tropical, abençoado por Deus, né? Beleza? Então, nós vamos encontrar o seguinte. Opção correta aí. O pessoal estava lendo a 3, ó. Aqui estou acompanhando pelo celular, mas já vale. Né? Eu estava lendo aqui a 3. Na realidade é a questão 3. Eu falei como 2, mas é a questão 3. Essa questão 3 aí tem como opção, então, o clima equatorial, região norte. Beleza? Equatorial, região norte. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Gabriel, acho que seria legal botar outra luz aqui. Acho que tá bom, né? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá, né? Então, pessoal, essa foi a questão 3. Mas já dá para responder também a questão 2. Certo? A questão 2, que diz assim, um dos principais sistemas... tá legal. Tá show, tá bom. O áudio tá bom também? Tá tranquilo aí, galera? A 2, resolvemos a 3, falando do clima equatorial. Vamos para a 2. Um dos principais sistemas produtores de chuva que atua no norte do Nordeste brasileiro é a zona de convergência intertropical. Você tá vendo como a ZCIT aparece muito na provinha da UES? Nós temos 3 questões aí de climatologia, em todas as 3 ela vem aparecendo. Então, o que é essa ZCIT, essa zona de convergência intertropical? Esse sistema atmosférico, responsável por trazer boa parte das nuvens que vão ser aquelas responsáveis pelas chuvas na região norte e nordeste, devido à confluência dos ventos alisios aqui para essa região. GG? Joinha, joinha? Então, letra A diz, é o mais importante gerador de chuva sobre as regiões equatorial dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Ok. Letra B, provoca chuvas convectivas intensas entre os meses de setembro e outubro no litoral do Nordeste. Letra C, permanece quase todo ano estacionado sobre as latitudes mais próximas do Trópico de Capricórnio. Não, ela vai prevalecer na maior parte do ano aqui, acima da linha do Equador, tá certo? Não recebe influência da umidade dos oceanos Atlântico e Pacífico, mas sim da Amazônia. Tá falso, hein? Então a opção mesmo dessa segunda questão também é a letra A. Deixa eu fazer aqui um lance para vocês, para a gente revisar um outro assunto. Quem vai fazer o print já fez, vou apagar, tá, pessoal? Nós temos também os chamados tipos de chuvas, né? Quando você tem uma massa de ar frio que choca-se com a massa de ar quente,
nós vamos ter um tipo de chuva chamada de chuva frontal. Beleza? Tipo de chuva que a gente vai chamar de chuva frontal. Ok? Quando você tem uma área de elevação aí você vai ter massa de ar se deslocando. Essa massa de ar não consegue passar totalmente por esse relevo. Aí ela sobe. Essa diferença de temperatura faz com que ocorra a precipitação logo aqui desse lado. Então nós vamos ter um outro tipo de chuva, que é a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo. Tá certo? Desse lado aqui, nós temos a área que nós chamamos de barlavento. E do outro lado, solta-vento. Desse lado do barlavento é úmido, do outro lado do solta-vento é seco. E o terceiro tipo de chuva, nós vamos encontrar aqui a chuva convectiva. Você tem a massa de ar, ela vem se deslocando, daí você vai encontrar o ar quente subindo aqui da região da litosfera. Essa massa de ar sobe, diferença de temperatura, e aí você vai ter a precipitação. Beleza? E aí você vai ter a precipitação. Ok? Terceiro tipo de chuva, chamada de chuva convectiva. GG? Joinha, joinha? Bom, vamos aí para a quarta questão. Quarta questão. Os climas equatorial e subtropical, úmido, têm características próprias de temperatura, umidade e pressão e são controlados, respectivamente, pelos seguintes sistemas dinâmicos. Pessoal, presta bem atenção aí, ó. São controlados pelos seguintes sistemas dinâmicos. Print feito. Posso apagar? Então vamos nessa. Pronto, Brasil. Ok? Aqui, 0 grau, linha do Equador. Aqui, 23 graus, trópico, né? Ok? Trópico de quê? Capricâncer? Não, trópico de Capricórnio. Tropical continental, deixa eu ver aqui alguma dúvida. Certo? Tropical continental, mesma coisa, tropical típico. Ok, beleza. É isso aí mesmo. Vamos lá. Então, nós temos o seguinte. Pessoal, vou aproveitar esse mapinha para falar dos principais sistemas atmosféricos, sistemas que vão dominar. Nós já sabemos qual é o clima que ele quer. Ele está pedindo o clima equatorial e ele pede o clima subtropical. GG? Joinha, joinha? Olha só, nós temos massa de ar que atua aqui, massa de ar que atua aqui, massa de ar que atua aqui, aqui e aqui, tá bom? Primeiro nome da massa de ar, você vai colocar o quê? Primeiro nome da massa de ar, você vai associar, pessoal, certo? Ao paralelo principal. Se aqui é a linha do Equador, então essa é uma massa equatorial. Essa é uma massa equatorial. Se aqui é o trópico, essa é uma massa tropical.
essa é uma massa tropical. E essa daqui que vem lá da Patagônia, da região do polo, é uma massa polar. O segundo nome da massa de ar é por onde ela sofre o seu deslocamento. Como é que é o nome desse oceano aqui? Oceano Atlântico. GG? Oceano Atlântico. Então, essa é uma massa equatorial atlântica. Massa tropical atlântica. Massa polar atlântica. E essas duas aqui, ó, atuam dentro do continente. Se atuam dentro do continente, então essa massa equatorial continental, massa tropical continental. Quando é que ela é quente? Quando ela for equatorial ou tropical. Quando é que ela é fria? Quando ela for polar. Então essa massa aqui, ó, quente, 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 fria. Beleza? Quando é que ela é úmida? Quando ela estiver dentro do oceano ou num local de grande evaporação e evapotranspiração. Então essa é úmida, essa é úmida. Aqui no Brasil essa daqui é úmida. Lá no seu centro de formação ela é seca. Aqui é úmida, por que ela é úmida? Está dentro do continente. É evaporação e evapotranspiração da região norte. A floresta amazônica, a bacia amazônica. E aqui vai ser seca. Quente, 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 fria. Úmida, 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 seca. Das 5 massas de ar que estão atuando aqui, 4 são quentes, uma fria. Das 5 massas de ar que atuam aqui, 4 são úmidas e uma seca. De acordo com as massas de ar no Brasil, nós vamos ter o clima predominante, quente e úmido. GG? Joinha, joinha. O que é que nós já vimos hoje? Que aqui você tem a incidência dos ventos alísios que trazem aquele sistema atmosférico que a gente chama de quem? Z-CIT, da zona de convergência intertropical. Então, para o clima equatorial, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, Z-CIT. Para o clima subtropical, massa polar atlântica, tropical atlântica, massa tropical continental. E ainda vou lembrar vocês um detalhe importante. A massa polar atlântica, ela vai atuar com muita intensidade no período do inverno. No período do inverno. Chega até o litoral do Nordeste, penetra pela região central do Brasil, chega até a região norte, provocando o fenômeno da friagem. Queda das temperaturas aqui. Tá certo? Fenômeno da friagem. Essa massa é fria, essa é quente. Quando você tem o choque dessa massa fria com essa massa quente, qual é o tipo de chuva que você vai encontrar aqui? Chuva frontal. Perfeito. Aqui no Nordeste, você tem uma área de elevação aqui, ó. Borborema. GG? Joinha, joinha. Massa de ar vem se deslocando. Quando ela chega aqui, ó. Chuva frontal. Desse lado, úmido, barlavento. Desse outro lado, seco, solta vento. Região do sertão. GG? Joinha, joinha. Ok? Vamos em frente. Então, a opção correta aí. Ok? A opção correta aí, questão de número 5, né? Questão de número 5, nós vamos encontrar questão 5, não, questão 4, né? Desculpa, questão 4. Nós vamos encontrar o seguinte: MEC, MEA, Z-CIT para o clima equatorial, certo? E vamos encontrar MTC, MPA, MTA para o clima. Opção correta dessa quarta questão, letra A de amorzinho. Vamos dar uma olhadinha aí. Alguém tem dúvida aí? Vamos dar uma olhadinha no chat. Chuva frontal, Giovana. A frontal, Giovana, ela acontece aqui, ó. Massa polar atlântica, que ela é uma massa fria. E a massa tropical é uma massa quente. Você tem ar frio com a massa de ar fria com a massa de ar quente. Então aqui você tende a ter chuva frontal. Aqui é que você vai ter chuva orográfica nessa região. Beleza, Giovana? Tranquilo? Então, vamos lá. Dar continuidade aqui no nosso assunto. Mais alguma pergunta? Tropical continental também pode ser chamado semiúmido. Pode, principalmente se você tiver áreas
principalmente se você tiver áreas, Sara, em que você tenha, por exemplo, efeito da altitude, como a região do Planalto Central, você vai ter uma boa pluviosidade, até porque o clima tropical ele vai ser marcado por duas estações bem definidas, uma estação chuvosa e a outra estação seca, beleza? Vamos aqui para a nossa quinta questão, tá bom? Quinta questão. A Gabriela está perguntando aí onde encontro essas questões. Gabriela, você pode entrar no nosso grupo, acredito que você já esteja, se estiver, Gabriela, no grupo do Telegram, aí no nosso grupo tem o material em PDF, tá bom? A quinta questão diz, o vento é um produto da dinâmica atmosférica. Na troposfera, suas causas estão diretamente ligadas às diferenças de pressão e temperatura. Considerando esses elementos formadores do clima, imagine uma linha reta. Então vamos lá. Imaginar aqui essa linha reta. Ok? Peraí. De planície, onde o ponto A ele corresponde a uma área de alta pressão, AP. O ponto B corresponde a uma área de baixa pressão, BP. E o ponto C corresponde a uma área de alta pressão. De posse dessas informações, pode-se afirmar corretamente que o deslocamento do vento nessas condições ocorrerá. Ora, o vento ocorrerá de onde para onde, pessoal? Vamos lá. Você vai ter, na questão da leizinha de circulação dos ventos, nós podemos dizer que os ventos eles vão soprar de área de alta pressão para a área de baixa pressão. Essa área de alta pressão para a área de baixa pressão. A área de alta pressão é uma área dispersora de ventos. E a área de baixa pressão é uma área receptora de ventos. A área dispersora é anticiclonal. E a baixa pressão é uma área ciclonal. Tá certo? Alta pressão para baixa pressão. Alta pressão dispersora, baixa pressão receptora. Portanto, o que é que vai acontecer? Os ventos vão soprar de alta pressão para baixa pressão, de alta pressão para baixa pressão. Então, eles vão soprar de A para B e de C para B, ok? Já dá para encontrar a opção aí? Vamos ver qual é a opção correta. A opção correta diz o seguinte. De A e C para B. A opção correta é logo letra A. Tranquilo? Vamos para a nossa sétima questão, né? Sexta, né? É porque ficou aí sétima. Ok? Tranquilo? Leia com atenção o seguinte enunciado, tá? O ar pode ser elevado por meio da instabilidade decorrente do aquecimento superficial ou turbulência mecânica, a ascensão do ar em uma zona frontal ou elevação forçada sobre uma barreira orográfica. Já vimos esse assunto aqui, galera. Tá certo? A formação de nuvens depende da instabilidade atmosférica e do movimento vertical, mas também envolvem processos de microescala. Atmosfera, tempo e clima. Considerando o processo de formação de nuvens e precipitação, analise as seguintes afirmações. Então, vamos lá. O que é que nós temos aí? A condensação tende a ocorrer com maior dificuldade em condições de ar limpo,
2, os aerossóis exercem importante papel nas nuvens para o início da precipitação. Ok. E o 3, as características das precipitações podem variar conforme o tipo de sistema de baixa pressão e seu estágio de desenvolvimento. Pessoal, o que é a condensação? A condensação que ele toca aí é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, né? Então, nós vamos ter a evaporação, condensação, precipitação dentro do estágio que a gente fala do ciclo hidrológico, certo? E aí, as condições de tempo e pureza do ar, elas vão sim influenciar. Quando ele diz assim, a condensação tende a ocorrer com maior dificuldade em condições de ar limpo, se você tiver partículas suspensas, tá certo? O que é que vai acontecer? Esse vapor, ao tocar nessas partículas que estão em suspensão, elas vão conseguir condensar de maneira mais fácil, tá certo? Aí ele diz, a condensação tende a ocorrer com maior dificuldade em condições de ar limpo. Ok, se você tiver impurezas, ao evaporar, você vai ter o processo de condensação de maneira melhor, tá certo? A 2 diz, os aerossóis exercem um importante papel nas nuvens para o início da precipitação. O que é que nós vamos ter? Os aerossóis, pessoal, eles são caracterizados pela suspensão de partículas finas, né? Sólidas e líquidas, tá bom? Natural ou artificial. E aí, você vai ter também essa importância deles para o início da precipitação. E o 3, as características das precipitações podem variar conforme o tipo de sistema de baixa pressão e seu estágio de desenvolvimento, certo? E aí você lembra que o texto também está falando dos 3 principais tipos de chuva. A chuva frontal, a chuva, aquelas que a gente viu há pouco, a chuva orográfica ou de relevo e a chuva convectiva, ok? Tá joia? Questão 8, olha, questão 8 fala sobre massas de ar. Já revisamos massa de ar, que na realidade é para ser a 7. Ocorreu aí uma digitação errada no número das questões, tá bom? Aí você vai ter o seguinte, considerando a atuação e a dinâmica das massas de ar na América do Sul, assinale a seguinte. O que é que nós temos sobre a atuação das massas de ar? O quadro que a gente viu agora, ó. Tá certo? Massa de ar equatorial atua na porção centro-ocidental da planície amazônica, tem como uma de suas características a elevada temperatura. 2, a massa tropical continental, tá aqui ela, né? Forma-se na região central da América do Sul, lembre-se que aqui tem o restante da América, no final do inverno e início da primavera. A massa tropical atlântica, MTA, possui característica de umidade e temperaturas baixas, além de alta pressão, certo? Então, nós vamos ter aí o sistema de massas de ar, né, funcionando aqui, tá bom? E você resolve essa questão aí com facilidade. Já falamos sobre massa de ar, já falamos sobre azecite, sobre os tipos de chuvas, tá? Ok? Aí, como a gente já fez uma boa recapitulação dessa parte de climatologia, nós vamos aqui mais adiantar pelo que a gente já falou, para não repetir aqui a questão, tá bom? Deixe-me ver aqui a questão de número 9. Pronto. A questão de número 9, nós já vamos ter já o assunto sobre geomorfologia fluvial. Mas antes de entrar na parte de geomorfologia fluvial, eu quero lembrar vocês, tá, das principais características dos biomas, porque o mapinha já está aqui bonitinho. Então, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Nessa região aqui, deixa eu só apagar aqui e fazer a divisão. Nós vamos encontrar as seguintes formações, ó. Aqui você tem a floresta amazônica.
aqui você tem o Cerrado, aqui você tem a Caatinga, aqui você tem a Mata Atlântica, aqui você vai ter a Mata das Araucárias, e aqui você tem os campos ou pampas ou pradarias ou campanha gaúcha, beleza? E você ainda tem a vegetação litorânea, formada pela região dos mangues, tá? Pelas restingas. Então, essas são as principais características, aliás, as principais formações. E o que é que você vai lembrar disso aqui? Floresta amazônica, clima equatorial, clima semiárido, clima tropical continental, clima subtropical, e pode ser que você encontre pegando parte tropical de altitude, e o clima tropical litorâneo. Tá? Então, a característica da formação vegetal associada à característica da formação climática. Tá? Feito isso aí, vamos partir aí para a nossa próxima questão, questão marcada aí de número 9. Questão aí marcada de número 9, tá? Então, temos o seguinte. Nove mesmo, né? 7, 8, 9. O primeiro item diz, os rios... Alguma dúvida aí, galera? Alguma dúvida aí, Gabriel, no chat? Não? Tranquilo? Diz o seguinte, ó. Os rios são poderosos agentes de transformação da paisagem, em virtude da sua capacidade de erodir, transportar e depositar. Certo, pessoal? Nós temos aqui os chamados agentes erosivos. Quais são os tipos de erosão? Pluvial, erosão fluvial. Cuidado para você não confundir. Quando a gente fala tá? É de chuva. Flu é o rio. Então você tem o rio vai transportar, o rio vai desgastar, o rio no seu processo erosivo vai depositar esses sedimentos, tá certo? O segundo item, diversos rios que drenam litologias cristalinas podem ser classificados como rios antecedentes. A letra C, as bacias, aliás, letra C não, desculpe, terceiro item, né, nós temos os rios de drenagem apresentam áreas muito pequenas que juntas compõem a bacia hidrográfica de um rio. O que é uma bacia hidrográfica? É um conjunto formado por um rio principal, os seus afluentes e subafluentes. Tá certo? Rio formado pelos seus afluentes e subafluentes. E o outro diz, os processos aluviais, o que é aluvial, pessoal? Cuidado para você não confundir o aluvial e o eluvial. Aluvial, ele está relacionado ao transporte dos sedimentos. A planície aluvial, planície, por exemplo, nas margens de rio. Então, o solo aluvial é um solo que é transportado. E o eluvial é formado no próprio local, tá certo? Os processos aluviais podem compreender erosão, transporte, sedimentação, também em leques aluviais. Ok, beleza? Tranquilo? Então, essa questão aí, ela destaca sobre o conhecimento sobre hidrologia fluvial, né? Assunto que é muito cobrado aí no vestibular da UES. A bacia hidrográfica, só para lembrar, é formada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, tá certo? E eles vão apresentar grandes dimensões. Olha só, deixa eu entrar logo aqui no assunto sobre a geologia para a gente conseguir resolver essas outras questões. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora um apanhado sobre a geologia, sobre a geomorfologia e a biogeografia para a gente concluir, tá bom? Vou apagar aqui. Se alguém for fazer algum print, aproveita aí, tá? Ok? Então vamos lá. Deu o apagador.
Seguinte. Temos parte de geologia, né? Plataforma, talude, fossas, geomorfologia, movimento de massa. Bom, quando nós falamos de geologia, pessoal, e quando nós falamos de geomorfologia, certo? Geologia e geomorfologia, nós vamos estar tratando o seguinte: se eu falo geologia, tá? Eu estou falando do estudo de rochas, de estrutura geológica e de minerais. Se eu falo de geomorfologia, eu estou falando do relevo. Tá certo? Eu estou falando do relevo. Então, o que é que nós vamos ter aqui quando nós falamos sobre a geologia? Nós temos 3 tipos de estrutura geológica. Quais são os 3 tipos de estrutura geológica? Nós temos os escudos cristalinos, ou pode encontrar com o termo maciços antigos. Nós temos as bacias sedimentares e nós temos os dobramentos modernos. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Beleza? Bom, o que é que nós vamos resgatar aqui para vocês? A partir de cada era, o tipo de estrutura, a rocha predominante e a importância econômica. Então, esse é o tipo de estrutura geológica. Nós temos esses 3 tipos de estrutura geológica no globo. Tá? Quando nós falamos sobre a era de destaque de cada uma dessas estruturas, nós temos os escudos cristalinos do pré-cambriano. As bacias sedimentares, elas podem ser do Paleozoico, do Meso e do Seno. O que é que significa esse termo paleo? Significa antigo. Meso, intermediário, meio. E Seno, recente. Tá certo? E os dobramentos modernos? Do Cenozoico. Ok? Beleza? Bom, quando nós falamos ainda da estrutura geológica, se eu digo rocha predominante, então qual é o tipo de rocha predominante? Vamos lá. Seguinte. A rocha predominante, aqui nos escudos cristalinos do pré-cambriano, nós temos magmática e também encontramos metamórfica antiga. Certo?
Nas bacias sedimentares, qual é o tipo de rocha predominante? Rocha sedimentar. Nos dobramentos modernos, nós podemos encontrar o quê? Magmática e metamórfica recente. Beleza? E quando nós falamos da importância econômica, qual é a importância econômica que cada uma dessas estruturas vai trazer? Se eu falo, tá, dos escudos cristalinos do pré-cambriano rocha magmática, nós vamos encontrar, por exemplo, os minerais metálicos. Tá certo? Se eu falo bacias sedimentares, paleo, meso, sedimentar, o que é que nós vamos encontrar? Do Paleozoico. O que é que eu vou encontrar no Paleozoico? Do Paleo, nós temos o carvão mineral. Certo? E do Mesozoico, nós temos a formação do petróleo. Paleozoico, carvão mineral. Mesozoico, eu vou encontrar o petróleo. Os dobramentos modernos, Cenozoico, magmático e metamórfico, nós ainda estamos com importância econômica em formação, mas podemos sim encontrar minerais metálicos. Tá certo? Então, para quem vai fazer print, para quem gosta do print ali, faz, aproveita. Certo? Que aí eu vou fazer agora o seguinte. Eu agora vou colocar no Ceará. Certo? Aproveitar para fazer no Ceará essa relaçãozinha sobre estrutura geológica e a estrutura geomorfológica. E a questão geomorfológica. Bom, posso apagar? Vamos lá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui no chat. Tá tranquilo? Então, no Cenozoico, tem os 3 tipos de rocha? Sim. Nós vamos encontrar por cima o cobrimento de rochas sedimentares. Certo? Beleza? Ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui, hein? Tranquilo? Vamos para o Ceará, hein? Quando nós falamos do Ceará, pessoal, nós temos o seguinte. Opa! Tá feio, rapaz. Ceará hoje. Nós temos as seguintes unidades, ó. Ok? Fica ligado, hein? Fica ligado nessa parte. Estado do Ceará, vamos pegar a geologia e a geomorfologia. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês. Aqui, nós temos a área da planície litorânea. Aqui nós temos os tabuleiros ou glacis.
pré-litorâneos. Aqui nós temos a Chapada do Apodi. Aqui ao sul, a Chapada do Araripe. E aqui ao lado, a cuesta da Ibiapaba, cortada mais ou menos a essa altura aqui pelo Rio Poti. E aí você tem uma divisão chamada Serra Grande e Serra dos Caribis Novos, né? Ao centro, você tem a Depressão Sertaneja, e temos os maciços residuais. Serra das Matas, né? Região do Batuquité. Então, essas são as unidades geomorfológicas. Nós estamos batizando as unidades geomorfológicas. Qual é a principal dica? As bordas do estado do Ceará, elas são sedimentares. O meio é cristalino. As bordas sedimentares e o meio é cristalino. Processo de evolução das eras geológicas. O que é que a gente tem? Da era geológica mais antiga é a pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, não é isso? Paleo antigo, meso meio e ceno recente. Pré-pá-me-cê. 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 Escudo cristalino, bacia sedimentar, bacia sedimentar, bacia sedimentar e dobramento moderno. Beleza? Tranquilo? Então é assim que se configura. Daí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Seguinte. Temos aqui o seguinte. Quando você pega aí o caso do estado do Ceará, as bordas sedimentares e o meio cristalino, qual é a associação que você vai fazer? A associação que você vai fazer é a seguinte. Se a depressão sertaneja está dentro do cristalino, então é porque ele é pré-cambriano. Os maciços residuais, ele também vão ser o quê? Pré-cambriano. Quando você vem para a cuesta da Ibiapaba, e é importante você lembrar da feição da cuesta, ela é íngreme no seu fronte, certo? E tem um reverso que vai caindo aos poucos em direção ao estado do Piauí. Então, a cuesta sedimentar. Chapada do Araripe, Chapada do Apodi. Como é que é a forma da chapada? Ela tem essa feição aqui, essa característica, tá certo? As duas chapadas, sedimentar, sedimentar. E aí você vê o seguinte, a depressão e o maciço pré-cambriano. A cuesta paleozoico. As duas chapadas mesozoica, mesozoica. Tabuleiros e planície. Cenozoico terciário, Cenozoico quaternário. Pré, pá, me, sé, sé. Se você fizer aqui no sentido anti-horário, essa volta no sentido anti-horário, você vai da era geológica do centro, no sentido anti-horário, da era geológica mais antiga para a mais recente. Pré, pá, me, sé, sé. Pá, me, sé, sé. Pá, me, sé, sé. Beleza? Tranquilo aí, galera? Ok? Vamos sair aí para você fazer o print. Print sobre Ceará, hein? Estruturazinha aí sobre Ceará. Ok?
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa sobre ainda da geologia. Pessoal, tem um assunto que a UES gosta, que é sobre relevo kárstico. Certo? Ok? Vou mudar, viu, pessoal? Vou apagar. Geologia, geomorfologia, revisado. Climatologia, revisado. Certo? Relevo kárstico, relevo calcário. Nós vamos encontrar o seguinte, ó. Quando nós falamos de relevo calcário, nós encontramos o relevo kárstico. Encontramos a seguinte situação. Quando você tem o relevo calcário, uma rocha sedimentar, orgânica, né? E aí você tem o seguinte, o índice de chuva, então quando você começa a ter aqui esse processo de precipitação, a água, nessa área do relevo, ela pode começar a acumular aqui, e ela vai provocando uma depressão. Ela vai erodindo esse espaço, acumulando água, e essa feição aqui do relevo kárstico recebe a denominação de dolina. Essa dolina, ela vai sofrer processos de reação química, CaCO3, que é o calcário mais o H2O, começa a ter, vai dissolver e tende a ir se expandindo. E se ocorre a expansão, você tem aqui uma outra dolina, e essa expansão dessa dolina, ela aumenta bastante, você tem o processo de formação de uma uvala. Tá certo? Você tem o processo de formação de uma uvala. E aí vai ocorrer, pode ocorrer, o desmoronamento aqui do teto dessa feição do relevo, formando áreas de grutas, tá certo? E quando ocorre a dissolução aqui, você tem a formação de dois tipos de rocha, que aqui vai ser a formação de uma rocha sedimentar química, que a gente chama de estalactite, e aqui embaixo nós temos a formação da estalagmite. Estalactite a de cima e estalagmite a de baixo. Estalactite e a estalagmite. Tá certo? Tranquilo? Então aqui são as principais feições do chamado relevo kárstico, ou relevo do calcário. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Bora lá para o print. Quem está printando, gosta de printar. A dolina, Samara. A dolina, vamos lá. A dolina é essa feição aqui do relevo. Essa forma. Quando você tem o acúmulo da água no relevo do calcário, começa a reação química promovendo o processo de dissolução e vai formando uma depressão, tá certo? Uma pequena depressão. E essa depressão ela vai aumentando, vai dissolvendo, até que pode ocorrer o desmoronamento dessa parte de cima, formando área de grutas. Entendido? Tranquilo? Beleza?
Vamos lá. Ainda mais outro assunto aí, que tem umas 2 ou 3 questões sobre isso. Certo? Nós vamos lembrar os agentes internos e externos. Posso apagar aqui já? Bora. Fizeram o print. Pessoal, estou lembrando logo os pontos principais. Os pontos principais. Porque eu vi aí que são 30 e poucas questões. Então, são muitas questões. Eu estou abordando os principais assuntos e vocês, como tem o gabarito, né, vão agilizar um pouquinho mais essas aí, tá bom? No próximo encontro a gente pega aí algumas que eu quero falar sobre hidrologia. Eu preciso fazer melhor para vocês o desenho sobre a parte de hidrologia. Mas vamos lá. Quando eu falo sobre os agentes internos, ó, quais são os agentes internos? Que são chamados agentes endógenos. Nós temos 3. Quais são? Tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos. Tá certo? Então, nós temos esses 3. O tectonismo, ele pode ser de 2 maneiras. Orogênese e epirogênese. Ok? A orogênese, movimento horizontal. Epirogênese, o movimento vertical. A orogênese forma um dobramento. E a epirogênese forma o falhamento. Nós temos essa situação aqui. Vulcanismo, só afastar para poder ir a abalos sísmicos. Ok? Então nós temos aqui os agentes internos. Ou agentes endógenos. Tá? Esses agentes internos ou endógenos, eles são os agentes formadores do relevo. Uma coisa que eu quero que você lembre, o tectonismo, ele é um tipo de movimento lento e progressivo. Tectonismo, ele é um movimento lento e progressivo. Já o vulcanismo e os abalos sísmicos, eles são movimentos bruscos e catastróficos. Então, se você pegar aqui a sequência dos 3, lembre-se que o tectonismo é um movimento lento e progressivo. O tectonismo, ele vai ser orogênese, movimento horizontal. Epirogênese, movimento vertical. É muito raro, mas pode ser que em alguma questão cobre a nomenclatura da parte de cima do dobramento, que é a área que a gente chama de anticlinal, e a parte rebaixada, que é a sinclinal. Na epirogênese, você tem a área elevada, o Hurst, e a área rebaixada, o Graben. Ok? Então, nós temos isso aqui, ó. Tá joia? Orogênese, movimento horizontal. A parte elevada é a anticlinal. A parte rebaixada é a sinclinal. Epirogênese, movimento vertical. A parte elevada é chamada de Hurst. A parte rebaixada é chamada de Graben. A orogênese forma o dobramento e a epirogênese forma o falhamento. Vulcanismo, cone vulcânico, parte interna magma, elevada pressão e temperatura, material expulso. Abalos sísmicos, você vai ter a parte interna, o hipocentro,
na parte externa, tá certo? O epicentro do tremor. Ok? Beleza? O hipocentro a parte interna, o epicentro a parte externa. Bora pro print? Tem uma pergunta aqui, ó. Professor, em um relevo kárstico, eu posso afirmar que a formação da dolina é semelhante à de uma vossoroca, porque ambos formam uma vala, né? Veja bem, a dolina, eu vou usar um termo bem popular. É um buraco no teto. Pronto, você tem aqui uma caverna. Aí a água vai infiltrando, aí ela vai promovendo a vai dissolvendo, e aí ela despenca. É uma depressão, aí vai despencar e forma a gruta. Tá bom? A dolina seria essa. Tá joia? A vossoroca, ou bossoroca, vai ser a água escoando, aí começa a formar um canal de drenagem. Aí vai escoando, erodindo, vai aumentando, e forma aí o que você usou o termo de vala. Tá bom? Essa é a diferença. A dolina no relevo kárstico, a vossoroca, qualquer área de declive onde a água vai escoar. Tá? Ok. Lívia, nós temos o seguinte, ó. No abalocismo, você vai ter um movimento em que ele acontece assim. Ó, ocorre esse movimento aqui. A parte interna, onde ocorre o movimento da placa, é o que a gente chama de hipocentro. E onde o tremor é perceptível, é o epicentro. Se você for buscar as notícias de jornal, você vai ver. O epicentro do tremor é onde foi perceptível. O hipocentro é na parte interna. A quilômetros de profundidade. Tá bom? Outra coisa que costuma cair muito na UES. Agentes externos. Internos. Vê só. Como essa parte física ela é mais pesada, na nossa próxima aula ainda eu vou continuar com a parte física para a gente ver os agentes externos, os principais impactos da formação dos biomas, incluindo aí a desertificação e a transposição de São Francisco, cinturão das águas do Ceará. Esses 4 assuntos que eu preciso ver com vocês. Vão resolvendo as questões. Se vocês tiverem dúvida nas questões desse modo, a gente tira na nossa próxima aula. Beleza? Tranquilo, pessoal? Valeu, moçada. Muito obrigado pela participação de vocês. Ó. Beijo imenso. Tamo junto.